Sejam bem-vindos a mais um episódio do CocalCast, um espaço para compartilharmos ideias, histórias e reflexões sobre temas que nos movem e nos inspiram, assuntos que demonstram nosso jeito de ser e viver Cocal. Eu sou Jaqueline Manfio, atuo como supervisora de comunicação na Cocal e hoje eu estou muito feliz de compartilhar esse espaço com você. No episódio de hoje vamos conversar sobre ESG, sigla em inglês que traduzida significa ambiental, social e governança. E o nosso bate-papo de hoje, vamos entender o papel do ESG na Cocal e qual é o caminho que estamos percorrendo nesse contexto. Porque na Cocal, ESG está sempre em movimento. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, convidamos Lara Sabione, coordenadora de ESG da Cocal. Aqui no CocalCast são os nossos convidados que se apresentam, pois gostamos de ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. Fique à vontade, Lara, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jaque. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz em poder participar desse momento, dessa discussão tão importante e tão relevante para o nosso negócio. Eu estou vivendo hoje um momento muito delicado e feliz na minha vida. Eu estou gestante, estou grávida, e falar de ESG na Cocal é muito inspirador, porque realmente evidencia tudo aquilo que a Cocal faz de bom e como que a Cocal se preocupa com suas pessoas. E para mim é muito importante nesse momento a gente estar discutindo sobre isso, Eu particularmente costumo dizer que a Cocal ela está alinhada aos meus princípios de vida, Os princípios da Cocal estão alinhados aos meus princípios de vida e isso nos motiva muito. É muito importante a gente trabalhar em um ambiente onde a gente consegue, ter esse apoio, essa rede de apoio, esse respeito, onde a gente se sente acolhida, E a gente sabe que a Cocal se preocupa com as pessoas, no seu dia a dia. E eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, estou muito feliz e espero poder contribuir com o tema de hoje. Obrigada, Lara. E o que é mais legal, gente, é que o episódio de hoje estará dentro da Semana do Meio Ambiente da Cocal. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso, porque o tema ele também envolve aspectos ambientais, mas além disso envolve toda uma economia circular em que a Cocal está envolvida e por isso a gente trouxe a Lara hoje para entender um pouco mais desse escopo todo do processo de ESG na Cocal. Bom, então vamos começar entendendo o que é esse termo. Lara, fala pra gente o que é ESG e por que é importante. Já que, como você mesma já disse no início, o ESG ele é uma tradução para meio ambiente, social e governança. O ESG ele usa esses três fatores centrais como indicador de fatores de sustentabilidade dentro de uma organização. Então, o ESG ele vem como uma medição mesmo de todos os seus processos e das suas boas práticas e as boas práticas que a companhia aplica, que uma companhia precisa de fato estar ali no seu dia a dia. Hoje uma companhia, uma empresa que se preocupa com ESG, ela se preocupa com a sua marca, ela se preocupa com as suas pessoas, ela se preocupa com a sociedade, a comunidade em si, onde ela está inserida, onde ela emprega tantas pessoas. E a reputação, eu acho que é um dos principais fatores que faz com que as empresas procurem, essa busca pelo ESG. Até por conta do momento, de mundo, que estamos vivendo, a gente vê diversos problemas, na sociedade e as empresas, principalmente privadas, elas têm esse fundamento, essa obrigação mesmo de cuidar, do meio ambiente, da sua sociedade, dos seus colaboradores. Então, os três fatores são muito importantes hoje para que uma empresa consiga se fortalecer e ter os seus pilares bem definidos. Isso é legal, Lara, que você fala, sobre essa preocupação e essa obrigação que as empresas privadas têm hoje, porque a Cocal já tem isso no seu propósito, A Cocal já nasce, já vem para o mercado com isso, porque ela tem o propósito do quê? De desenvolver não só o próprio negócio, mas também as pessoas e a comunidade onde ela está inserida.
Então, acho que os 3 pilares aí, né, do E, do S e do G, já estão no seu cerne, né? Acho que a questão é trabalhar isso de maneira formal e apresentando isso para os colaboradores e para toda a sociedade. Com certeza. Lari, como que a Cocal tem incorporado o ESG em sua estratégia de negócios, já que a gente já falou um pouco do propósito aqui, e também na tomada de decisões? A Cocal, ela utiliza já a base de ESG em todas as suas operações e suas decisões, né? Com princípios sustentáveis e éticos, né? E principalmente de transparência. Então, a gente percebe que a Cocal, ela está muito bem posicionada hoje no mercado, é uma empresa muito renomada, né? E eu estou há 4 anos na empresa, então eu vejo, a gente consegue sentir essa evolução, né, do próprio termo mesmo e da própria cultura ESG, né, sendo desenvolvida com os seus colaboradores. E, além disso, a Cocal, ela possui diversas políticas que norteiam os nossos processos, né, baseado nesses conceitos. E, além disso, a Cocal também possui um mapa estratégico, que é o nosso direcionador de futuro. E nesse mapa estratégico a gente tem já intrínseco o ESG como meta, né, como objetivo, né, onde a gente precisa chegar, o que a gente precisa fazer, né, quais são as nossas ambições. E eu acho que é a melhor forma que uma empresa tem, né, para começar e iniciar a sua jornada em ESG, estruturando isso dentro de um mapa mesmo, direcionador de futuro. Outro ponto muito importante são os reconhecimentos que a Cocal tem recebido, né? A gente tem recebido diversas certificações, né? Nós buscamos as certificações e somos certificados, Bom Sucro, RenovaBio, que são certificações que rastreiam a nossa cadeia, né? E que de fato comprovam que a nossa cadeia é verde, é limpa, né? Que nós temos esse compromisso com a sustentabilidade. Então, além de praticar, ainda são certificados e garantimos todo esse processo dentro da nossa economia circular. Exatamente. Legal. Bom, Lara, vamos agora explicar para as pessoas, né, quais são esses 3 pilares, mas dentro dos processos da Cocal. Então, explica para a gente ali os pilares ambiental, social e governança e como que eles se movimentam dentro dos processos da Cocal e das suas operações também. Ok. O pilar ambiental, ele tem um foco em sustentabilidade, né? É um pilar que mede o impacto ambiental da companhia, né? O próprio nome já diz. Então, a Cocal, ela tem diversas iniciativas, depois vamos falar sobre isso, mas a Cocal tem diversas iniciativas que fazem esse controle ambiental, né, dos seus processos. Por exemplo, nós temos uma agricultura sustentável, né, um manejo de solo com insumos biológicos. Nós temos uma gestão de recursos muito bem organizada, né? E nós temos um sistema de gestão ambiental para isso. A Cocal também procura ser um grande player mesmo, né? Nessa jornada de mudança climática, né? Inclusive para descarbonização. Então, os nossos produtos, eles são sustentáveis. E o que a gente busca é isso, né? É ser um grande fomentador no Brasil e, enfim, no mundo, dessa descarbonização da matriz energética, né? Porque a gente insere produto sustentável no mercado, biometano, né? Energia fotovoltaica, energia renovável. Para o pilar S, social, nós temos também diversas ações, mas o pilar S, ele mede de fato as suas práticas com os seus colaboradores, né, com as suas pessoas e com a sociedade, né, a comunidade. Então, o que a gente percebe hoje dentro da Cocal é que a Cocal está muito preocupada, né, e investe muito na saúde e na segurança dos seus colaboradores. A gente tem aí, né, o programa de segurança em primeiro lugar, né, que somos referência, enfim, né, um trabalho desenvolvido pelo time de segurança que é fantástico, né, nós estamos aí há anos sem acidente nas 2 unidades. Nós desenvolvemos trabalhos, né, com as nossas mulheres, né, de capacitação, de empoderamento dessas mulheres. Além disso, a gente tem desenvolvido diversos projetos com a sociedade, né, projetos de educação, geração de renda,
né, com as crianças, né, de escola pública, com pessoas da sociedade em si. E quando a gente fala de governança, né, governança nada mais é do que a forma que a empresa é administrada. Então, como é que a Cocal administra, né, hoje o seu negócio? Nós temos um conselho consultivo, né, nós temos uma estrutura de governança muito robusta, inclusive estamos ganhando prêmios por isso, né? Nossa estrutura de governança, ela possui auditoria interna, compliance, um controle interno também muito forte, e as nossas condutas éticas, né, e transparentes nos direcionam a isso, né? Uma governança estruturada, que é a melhor prática de mercado hoje, além de garantir que os nossos processos também sejam transparentes, né? Como é legal, Lara, a gente ver o quanto esses 3 pilares conversam e são essenciais para que o negócio se sustente, tenha perenidade também. A gente está falando aqui de que a Cocal faz tem alguns programas dentro desses pilares, mas eu queria que você desse um pouquinho mais de exemplo sobre essas principais práticas implementadas para a gente promover o ESG na Cocal. E começando aí pelo pilar ambiental, depois a gente vai para os outros 2 pilares. Ok. Então vamos lá. No pilar ambiental, como a gente já disse um pouquinho, né, a Cocal tem diversas ações e iniciativas, né? A primeira delas, que eu acho que é o que mais está, assim, hoje transparente mesmo para o mercado, que é como o mercado nos enxerga, né? É o investimento em novas tecnologias, né? E esse investimento em novas tecnologias nos garante uma geração de produtos, né? E uma diversificação de produtos, né, para produtos mais sustentáveis, né? Então, a gente fala de biocombustível e de energia renovável. Então, nós temos uma planta nova de biometano, né, sendo construída em Paraguaçu Paulista. Nós temos a nossa planta de energia fotovoltaica, né, que está ligada direto ao sistema. Nós temos diversas iniciativas que fazem com que a Cocal procure cada vez mais esse fomento, né, por produção mais limpa. Outro ponto interessante são os nossos programas de reflorestamento, né? Nós temos aí, o ano passado, quase 5.000 mudas, né, plantadas e doadas para programas com a sociedade. Nós temos também programas de preservação de área nativa, né? A Cocal, por conta do tamanho das áreas de produção, né? Então nós temos uma área de preservação permanente muito grandes e isso impacta muito mesmo e positivamente no nosso negócio. Então nós temos programas de cuidado mesmo da fauna, da flora dessas regiões. O uso eficiente de recursos, né? Então a Cocal, ela tem no seu DNA, né, a utilização de recursos de uma forma muito consciente e limpa. Além disso, também para a utilização de recursos, né, a gente não pode deixar de falar de economia circular, né? Então a gente pega um resíduo que antes, né, era destinado de alguma outra forma e hoje esse resíduo ele vira matéria-prima para outro tipo de combustível, né? E o que é legal, Lara, é tudo a partir do processamento da cana, que já é uma matéria-prima limpa, né? Exato. E aí quando falamos do pilar S, né, social, assim como você já disse, nós temos muitos programas direcionados, né, para os colaboradores, capacitação, formação. Nós temos uma taxa de promoção interna acima de 70%, isso é muito interessante para um negócio, porque mostra o quanto a empresa está preocupada com as suas pessoas, né? Então, todos os programas de recrutamento, primeiro abre a vaga interna, depois vai para o mercado, então valoriza quem está ali dentro, né, no dia a dia. Eu sou uma pessoa, né, que vim para o ESG com recrutamento interno, então eu gosto muito dessa política da Cocal, de se preocupar com quem já está no seu processo. Também no pilar S, né, no social, nós temos a segurança, né, como já dissemos, né, vários anos, né, sem acidentes. Nós temos as ações com os municípios, né, nós temos o Cocal por Elas, como você já disse, que são diversas ações. Nós temos as capacitações internas dessas mulheres, né? Então a gente treina, capacita, forma essa mulher e depois coloca ela num posto de trabalho, né, melhor do que ela estava. E complementando, é por isso que nós temos certificações de EPTW, né?
porque o GPTW ele mede justamente esse clima da organização, né? E a gente tem um clima muito bom para trabalhar, né? A Cocal, assim, eu me sinto na minha casa trabalhando lá, é uma grande família. Essa é a sensação que eu tenho quando eu saio da minha casa, que eu estou indo encontrar mais pessoas da minha família. E o GPTW ele mede justamente isso, né? O quanto as pessoas são gratas e orgulhosas por estarem ali, né? E por isso que a gente é uma excelente empresa, né, para trabalhar. Lara, e no pilar da governança? No pilar da governança, Jaque, a Cocal ela trabalha com políticas de transparência, né? Então a gente tem aí o nosso, como você mesma já colocou, sobre o programa de integridade coordenado pelo time do Rafael. É um programa que nos traz uma base mesmo, né, para todos os nossos processos de governança. A Cocal ela está completamente alinhada com as melhores práticas do mercado. Então, quando a gente compara a Cocal com grandes empresas, né, e empresas de capital aberto, inclusive, as nossas práticas não ficam atrás. Pelo contrário, tem grandes empresas que fazem benchmark com a gente, porque nós estamos sim à frente, né, nós estamos evoluindo muito nessa temática. E aí, como eu já disse, nossos controles internos, né, robustos, né, com auditoria recorrente, né, e a participação dos stakeholders, que são as nossas partes interessadas, né, a participação dessas pessoas nas tomadas de decisões estratégicas. Então, quando a gente tem o conselho participando de todas essas tomadas de decisões, isso acaba descendo para todos os níveis, né, e acaba gerando esse aculturamento de ESG. Bom. Vamos agora falar um pouco de desafios aí, né? Lara, conta pra gente quais são alguns dos desafios que são mais comuns, tanto para a Cocal como para empresas, de uma forma geral, assim, para abordar, para adotar uma abordagem ESG. Ok. Vamos lá com os principais desafios assim, que a gente identifica que não só a Cocal, mas todas as empresas passam por isso, tá, Jaque? Investimento. Né, alguns gestores, inclusive de alta gestão, né, alta direção, não digo isso na Cocal, digo isso como um todo, sentem essa dificuldade de implementar ESG porque entendem o ESG como custo, né, como uma despesa, né, do seu processo. E na verdade o ESG ele tem que ser visto de uma forma diferente, ele tem que ser visto como um investimento, porque quando você investe em ESG, em práticas sustentáveis, você garante inovação, você garante tecnologia, né? Porque você está buscando isso para o seu negócio, né? Como você vai melhorar os seus processos? Você está buscando tecnologia, inovação e melhoria contínua. E a gente identifica isso como um diferencial na Cocal, porque a Cocal ela busca esse pioneirismo, né? De inovação, de tecnologia, está sempre buscando no mercado oportunidade, né? Para diversificar seus produtos. Então, apesar de ser um desafio, a gente percebe que isso dentro da Cocal está sendo conduzido de uma forma muito leve. Né? O nosso CEO até usou um termo no lançamento do relatório de sustentabilidade do ano passado, que ele disse que precisa ser uma jornada feliz, alegre, né? E a gente percebe que isso acontece dentro da Cocal. O ESG ele não está vindo como uma obrigação e, ai meu Deus, vamos ter que fazer agora ESG, mas o que é isso? Né? O ESG ele está vindo de uma forma muito feliz, sutil, né? E sem forçar a barra. Outro desafio é medir, né? Como que a gente mede esse impacto positivo? Como que a gente consegue medir esses indicadores? Porque geralmente as ações ESG, porque ESG não é uma certificação, tá, Jaque? O ESG, ele é um conjunto de boas práticas. Quando essas boas práticas estão soltas na empresa, alguém faz aquilo, outra área faz uma outra demanda, realmente você não consegue uma conexão dessas boas práticas. Quando você tem uma área direcionada para o ESG, essas boas práticas, elas são consolidadas e você consegue relatar, reportar e medir o seu processo. Então, a gente percebe que as empresas hoje têm dificuldade com o ESG devido a essa falta de critério mesmo para medir, para relatar. Né? Hoje a Cocal possui relatório de sustentabilidade, a gente divulga todos os nossos indicadores estratégicos ali, né? Toda a nossa safra, né? Todo o nosso desempenho da safra passada é medido e é verificado através do relatório, mas ainda é uma dificuldade das empresas. E um outro e último ponto, né, dos desafios é o engajamento. Né? Você engajar as pessoas, e aí eu falo,
tanto conselho, alta direção e todos os colaboradores. Alinhar a expectativa desse engajamento, né? Porque não adianta um conselho estar completamente engajado com as suas estratégias de ESG e isso não ser trazido para, né, o time, né? Isso não chegar de uma forma clara para o time. E também não adianta as pessoas estarem ali no dia a dia, na prática, na lida e não chegar isso para o conselho, né, para a alta gestão. Então, essa dificuldade de engajamento a gente percebe, né, em grandes empresas e empresas que estão implementando isso. E o que percebemos dentro da Cocal é que nós temos sim pessoas em um conselho, uma alta gestão engajada. Bom, falando disso, de evolução, né, já que a ESG aqui na Cocal sempre está em movimento, como a gente fala, né, quais são as oportunidades, né? Esse é o outro lado agora, a gente falou de desafios, mas quais são as oportunidades significativas que a Cocal e outras empresas podem explorar ao focar no ESG? Primeiro ponto, atrair novos clientes, né? Você abrir o seu mercado. Quando você está ali na lida, né, e está implementando as práticas de ESG, o mercado está te olhando. De alguma forma tem alguém ali de fora, está vendo as suas ações. E você acaba atraindo cliente, né, e consumidores. Não é o caso da Cocal, né, que chega o produto para o consumidor final, mas os nossos clientes estão buscando produtos mais sustentáveis. Por quê? Porque há uma preocupação sim com mudança climática, há uma preocupação sim com erradicação da pobreza, né? Há uma preocupação muito grande hoje no mundo, no Brasil, enfim, com tudo que tem acontecido. E quando você procura como consumidor ou como cliente um produto, né, que tenha uma pegada sustentável, você consegue abrir os horizontes da sua empresa e é o que a Cocal vem fazendo, né? A Cocal tem diversificado seus produtos, né? A gente produzia açúcar, etanol e energia, né? Energia renovável, combustível renovável, mas a gente se limitava àquilo. A Cocal hoje produz biometano, produz CO2. O nosso CO2 tem uma pegada de carbono 99% menor do que um CO2, por exemplo, de fóssil, de amônia. O que significa isso, assim, didaticamente falando lá? A pegada de carbono vamos dizer que é um pé mesmo, tá? É um pé que você coloca no seu processo e você mede o quanto você está emitindo de gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, quando a gente fala de pegada, é todo esse caminho que o seu produto percorreu, né, para chegar a ele num produto final e depois para o consumidor, e o quanto de emissão ele deixou para trás. Por isso que nós falamos que é uma pegada de carbono. Os produtos da Cocal, ele tem um potencial de descarbonização muito grande, né? Tem uma pegada de carbono muito inferior a combustível fóssil. Então, isso é uma oportunidade, né? Isso é ESG na veia, puro, né? E antigamente a gente chamava isso de sustentabilidade, né? Sustentabilidade do negócio. E aí os termos foram mudando conforme o passar dos anos, né? A ESG deu um up na pandemia, né? Então, nesse pós-pandêmico que as pessoas começaram a falar de ESG no Brasil. E a Cocal, ela faz isso na prática, né? Com os seus produtos. E também como oportunidade também é a marca, né? Você tem uma marca forte, uma marca que carimba, né, a sustentabilidade no negócio. Então, quando as pessoas pensam em Cocal, poxa, é combustível, né, renovável, é combustível sustentável. A Cocal contribui com a comunidade, a Cocal contribui com a sua sociedade, os colaboradores trabalham felizes, querem trabalhar na Cocal, atrai talentos. Né? Nós temos o programa de trainee que vem gente do Brasil inteiro procurando a Cocal. Mas por quê? Porque a gente já fez o nosso nome, né? A Cocal, ela tem esse perfil, né, de atrair seus investidores, né, seus colaboradores de uma forma muito leve, porque se preocupa, né, com a sustentabilidade em si. E aí, por fim, como eu já disse, diversificação de produtos, né, você abre o seu portfólio. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de tecnologia, de inovação, e isso acaba trazendo grandes oportunidades aí para as empresas desenvolverem seus produtos, né, e estudar, enfim, com parcerias, né, e trazer aí e agregar valor para o negócio.
Você foi falando isso e aí eu fui lembrando, né? Quando a gente fala que a Cocal tem uma economia circular completa, eu acho que é legal a gente explicar um pouco isso aqui. Significa o quê? Que desde que a gente planta a cana-de-açúcar até o último produto da nossa cadeia, nós aproveitamos o máximo potencial da cana. Pensando em não degradar o meio ambiente, né, Lara? Em garantir segurança e saúde para quem está lá dentro, em preservar fauna, flora, em recuperar, né? Quando a Lara falou de APPs, que são as áreas de preservação permanente, essa é uma preocupação nossa. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, planta cana em tantos lugares, mas nós não tiramos o espaço ali que é dedicado, né, para essa fauna, para essa flora. Pelo contrário, nós recuperamos esse espaço. E nessa Semana do Meio Ambiente é importante a gente falar disso para vocês, né? Outra ação que a Cocal faz também, né, dentro da economia circular aí, é na recuperação dos animais que são encontrados nas nossas lavouras ou nas estradas, né? Nós temos uma parceria com a APAS de Assis, no interior aqui de São Paulo, que ela acolhe, cuida, recupera, e aqueles animais que a gente consegue devolver para a natureza, eles fazem a soltura de forma correta. Aqueles que eles não conseguem permanecem ali naquele espaço sendo cuidados até que a vida, né, permita. Então, além disso, né, dentro da nossa economia circular, além dos produtos sustentáveis como a Lara já trouxe, né, a gente também reverte isso para a nossa produção. Por exemplo, hoje nós já estamos produzindo biofertilizantes e mandando isso de volta para o campo. Então, isso significa que é de forma natural, né, com qualidade, sem prejudicar o meio ambiente, e a partir da nossa produção de cana-de-açúcar que a gente traz de volta esse biofertilizante para a nossa cana. Outro exemplo, né, é que nós estamos fazendo a substituição do diesel pelo biometano nos maquinários agrícolas. O diesel é um combustível fóssil, né? Posso chamar assim, Lara? O diesel é um combustível fóssil. Já o biometano não, é um combustível limpo. O etanol é um combustível limpo. E antes não se falava muito disso, né? E há quantos anos nós utilizamos etanol, né? Foi um dos primeiros produtos da Cocal, né? A Cocal acabou de completar 44 anos e já produzia etanol. Então, por isso que a gente fala aqui na Cocal, o ESG está em movimento, gente. Porque desde que começou o negócio, é pensado em todos esses pilares, né? No ambiental, no social e também na governança, não é isso, Lara? Com certeza. Jaque, um ponto importante para deixar registrado é que o agronegócio no Brasil, ele é muito tido como vilão, né? Porque desmata a área, porque produz cana, porque monopoliza, né, a cultura e aí você não tem diversificação. E eu queria dizer que isso é um mito, né? Porque muitas pessoas dizem isso sem estar de fato dentro desses processos, sem entenderem como que funciona o agronegócio no Brasil. Até porque o agro movimenta o Brasil, né? E o que a gente percebe é que as pessoas só replicam coisas que ouvem, enfim, e não entendem de fato o que acontece. Então eu convido as pessoas a lerem o nosso relatório de sustentabilidade, a entrarem na nossa página, para entender o quanto que o agronegócio é sim benéfico para o setor, para o Brasil, para a economia nacional, né? O quanto que os nossos produtos, tanto o etanol que substitui gasolina, né? Então a gente já tem campanha, né, sendo realizada para não abastecer com gasolina, porque é um combustível fóssil, né? A pegada de carbono da gasolina é muito maior do que a do etanol. Então eu convido as pessoas para que entendam um pouco mais sobre esses processos nossos, né, da Cocal, enfim, de outras indústrias, né, do setor, que se você entrar lá no site, a maioria delas tem relatório de sustentabilidade, você consegue ver todos os seus processos, você consegue ver todos os seus indicadores e entender o quanto o agronegócio, ele sim é benéfico para o nosso país. Gente, para achar o relatório de sustentabilidade da Cocal, basta entrar lá no site da Cocal, cocal.com.br, vai ter um menu escrito ESG, e vocês clicando ali naquele menu, vai abrir e explicar todos esses pontos que a Lara falou e vocês também conseguem fazer o download do nosso relatório de sustentabilidade. Bom, estamos quase indo para o final, mas eu ainda tenho uma pergunta. Lara, quais são as expectativas para o futuro do ESG na Cocal? A Cocal tem como expectativa futura, né, manter a sua intensificação, aliás,
intensificar, né, a sua produção de biocombustíveis, né, inclusive de novas rotas, novas fontes. Então, nós desenvolvemos diversos estudos em parceria com instituições para que novos produtos possam ser implementados ao nosso portfólio, né, produtos sustentáveis, então biocombustíveis e energia renovável. Além disso, a Cocal ela busca também trabalhar essa inclusão, né, e de diversidade, inclusive com mulheres, né? Então a gente, como já foi dito durante o podcast, né, nós temos aí diversas ações voltadas para mulheres, mas o objetivo é aumentar mesmo a representatividade das mulheres no setor, que é muito baixo, mas isso é uma característica do setor em si, né, não só da Cocal, mas a Cocal busca isso, né, melhorar essa representatividade. E além de assumir compromissos para o futuro, né? A gente tem uma política de ESG sendo divulgada, né, no nosso site, que vai ficar disponível também para acesso, que lá também tem todas as nossas diretrizes e os nossos norteadores de ESG. Mas quando a gente assume o compromisso, o mercado está vendo, né, quais são de fato os objetivos que nós precisamos alcançar. Então, a ideia é que isso seja desdobrado, né, neste ano e no próximo ano como meta, né, como objetivo mesmo a ser alcançado. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, principalmente por ser colaboradora da Cocal, né, por acompanhar o trabalho que a sua área e todas as demais áreas da Cocal realizam, né, e por ter a oportunidade de divulgar todo esse processo que a Cocal vem realizando, né. Ô Lara, para finalizar, quais são algumas lições aprendidas pela Cocal ao longo do processo de implementação do ESG? Eu vou voltar a falar de engajamento. O ESG ele depende muito do engajamento de todos os colaboradores e de toda a liderança, né? Então, nós não conseguimos aplicar nada e trazer nada para o nosso dia a dia sem que a liderança esteja de fato envolvida e engajada. Porque é a liderança quem leva a mensagem para os seus colaboradores, né? Então, quando a gente tem uma liderança, um conselho consultivo engajado, né, eles ficam o quê? Nos orientando a estratégia, a meta, né? Como a gente vai chegar lá de forma mesmo estratégica. Então, e aí a gente tem que descer isso para os colaboradores, para os demais. E quando a gente desce isso para os colaboradores, são eles que estão ali, né, na prática do dia a dia. Então a gente não consegue colocar todos esses processos e todas essas ideias e ambições da Cocal em prática se as pessoas não estão ali na líder. Então eu torno a falar que o engajamento eu acho que é o principal ponto e acredito que a Cocal está caminhando muito bem para uma jornada ESG de sucesso, sólida, concreta. Então, a gente não fala que faz, a gente faz e depois comunica. Obrigada, Lara, pelas suas contribuições. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso CocalCast. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a Lara. É um prazer falar sobre esse tema tão importante, tanto para a Cocal como para toda a nossa sociedade. Muito obrigada, viu, Lara? Eu quem agradeço o convite, já que sou muito grata por poder participar e compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Algumas pessoas me conhecem, outras não, mas eu sou a Lara, coordenadora de ESG. E vocês têm o meu contato disponível também pelo Teams, pelo celular, enfim, para onde vocês acharem que devem me contatar, eu estou à disposição. Obrigada. Nos despedimos por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!